de ética da USP e vai falar sobre as grandes questões da humanidade, entre outras coisas. Já não dá nem, né? Já é bastante coisa. O professor já ficou famoso aqui no programa quando confessou que gostaria de apalpar os glúteos de algumas alunas. Quase todas. De quase todas? Isso. E continua com essa... Ah, não tem dúvida. Sou fiel a essas inclinações. Não tem dúvida, não. Como é que ela se manifesta? Passa a aluna... Jô, o desejo, ensina Platão, é Eros. E Eros é a busca do que faz falta. E o desejo se manifesta em nós sem que possamos controlar. Não são, portanto, objeto da moral. Moral é o que você vai fazer com esses desejos. As inclinações, elas são o que são. Elas são como um espetáculo que emerge no nosso corpo. E é claro, o apetite pelo toque glúteo, ele acontece toda vez que glúteos apetecíveis desfilam diante de mim e clamam por uma abordagem. Claro, não tem o que fazer. Glúteos apetecíveis são, trocando em miúdos, bundas gostosas. Bundas gostosas. O Bira tem uma bunda seca, fica rindo aí. Mas isso foi maravilhoso. Quando você falou isso aqui, já ganhou a plateia, claro. E eu fico pensando, qual foi a repercussão disso junto às suas classes de aula? Comentaram? Moças andando muito coladas no corredor e com os glúteos virados para a parede. Muito receio de me ter por trás, né? E, na verdade, eu fui logo esclarecendo que os apetites são uma coisa, mas existe a moral, que é justamente essa possibilidade soberana que nós temos de controlar nossos apetites e de certa forma, satisfazê-los na medida de acordos e aceitações dos interlocutores. Então, eu só apalpo glúteos de quem me autoriza. Claro. E como é que foi a reação a isso na sua casa, com a sua mulher? Ela já conhece as minhas histórias há muito tempo. E, de certa maneira, ela foi uma das mais agraciadas com essas minhas inclinações. Afinal de contas, eu ainda continuo preferindo os glúteos delas a qualquer outro. Eu não sei se foi uma falha gramatical ou se foi um ato falho. Você falou, continuo preferindo os glúteos delas, em vez de os glúteos dela. Dela, não há aí nenhuma interpretação freudiana. Foi só um equívoco disso. Ela continua sendo, sem dúvida nenhuma, o ponto central de toda a minha manifestação de desejo. Ela está aqui na plateia? Não está. Infelizmente, não está. Pena. Você está lançando aqui A Filosofia Explica as Grandes Questões da Humanidade? Isso. Pela Casa da Palavra, junto com o Júlio Pompeu. Isso. Está aqui o Júlio Pompeu? Também não. É professor da Universidade Federal do Espírito Santo, da Faculdade de Direito da Federal do Espírito Santo, não se encontra. E esse livro aqui fala... Você também é bacharel em Direito. Isso. É jornalista e formado também em Filosofia. O filósofo é hoje em dia o filósofo seria um vagabundo bem intencionado? Ou seja, a profissão do filósofo. Olha, o ócio? Eu me atrevo a dizer que nenhum nem outro. Houve um tempo em que, digamos, o estereótipo do filósofo coincidia com o que você propõe. Mas a ideia do ócio não é a ideia do não fazer nada, do diletantismo coçante. Né? Não, a ideia do ócio... Coçante está se referindo coçante, ao saco. Claro. O ócio, desde os gregos, é tempo para estudar. É o contrário do nec ócio, que é justamente a falta de tempo para estudar e para fazer de outras escolhas. Está fazendo negócio. Então, é claro que o filósofo não só não é vagabundo no sentido contemporâneo, como é alguém que passa todo o seu tempo refletindo sobre as questões do seu mundo, do mundo contemporâneo, as questões concretas da vida e procurando, para além das certezas compartilhadas por todos,
buscar reflexões que possam problematizar essas certezas e, com isso, alcançar, digamos, melhores certezas, certezas mais contributivas para a nossa convivência, enfim, para a vida de cada um e assim por diante. Eu quero te interromper só para dizer o seguinte: quando eu falei vagabundo, claro que eu estava brincando, mas era no sentido exatamente de você ficar ali pensando, filosofando, né? Pensando sobre a vida, né? E também o amor à vida, apesar de ter alguns filósofos que parece que não têm amor à vida, né? Que são muito pessimistas. O próprio Sartre, eu acho que é uma coisa tão pessimista que parece que o mundo vai acabar no dia seguinte, né? Como é que são essas vertentes? A vertente não necessariamente total, existencialista, total, mas a maioria dos existencialistas tem uma postura meio nihilista, não tem? Jô, à medida que você vai refletindo sobre a vida, acaba tendo que enfrentar certas questões que são complexas, como, por exemplo, o sentido da vida. O que estaríamos fazendo aqui? Por que existimos? Pergunta ainda mais difícil. Por que existe algo no lugar do nada? Por que existe alguma coisa no lugar de não existir nada? Essas perguntas acabam levando os filósofos a investigar e muitas vezes chegar a conclusões que são aparentemente tristes, como, por exemplo, a de que a vida não tem sentido algum. E que, portanto, você tem combinação e engendramento de partículas de matéria que vão se combinando, vão se chocando e vão fazendo existir emoções, pensamentos, movimentos que poderiam ser outros. E assim vamos, de certa forma, nos deteriorando e caminhando para o fim da nossa existência e, de certa maneira, com a nossa matéria, já propiciando o surgimento de novas existências. Dá a impressão que isso é triste, mas não é. Veja no caso do Sartre. Sartre, por exemplo, te dirá que você é responsável pelas escolhas da tua vida e que você, de certa forma, é livre a cada instante para escolhendo traçar o teu caminho. Ora, isso, na verdade, é super redentor e dá ao homem uma primazia em relação ao resto da natureza que não tem essa possibilidade. E não há aí nada de triste. Agora, é claro, essas escolhas, elas são difíceis, elas são complexas. Por quê? Porque para escolher você precisa atribuir valor, você precisa de referências, essas referências por sua vez podem ser contraditórias entre si, e aí você encontra dificuldades para escolher. E aí você se angustia. O conceito de angústia talvez seja o principal conceito dessa filosofia que você cita. É claro que a angústia faz parte da nossa vida. Por que o filósofo esconderia de nós aquilo que é absolutamente presente da nossa vida, que é essa dificuldade dramática de escolher um caminho e jogar no lixo tantas alternativas que não vamos viver? Por que nós esconderíamos essa dificuldade de, depois de escolher, nos arrepender e pensar, puxa vida, se eu tivesse feito outra coisa, teria sido melhor? Porque eu não sei se você já percebeu, mas você nunca vive a tristeza de vidas que você não escolheu. Você só vive as tristezas da vida que você escolheu. Então você tem a impressão que se tivesse escolhido diferentemente, teria vivido melhor. Veja só. Mas não todo mundo. Não, claro, mas o cara também diria... pode dizer assim, ainda bem que eu escolhi isso. Claro, Não está ligado essa possibilidade. Sem querer tentar claro. interrompê-lo, e já tentando, e já conseguindo, para perguntar o seguinte: a angústia vem do angst, do medo. Isso. Então a angústia seria um medo da vida que está levando? Do medo da vida? Mas o medo da vida e a vida entendida como uma vida livre. Em outras palavras, nós, diferentemente de gatos, pombos e samambaias, nós não somos escravos da nossa natureza. Nós podemos subverter, nós podemos escolher, nós podemos fazer diferente, podemos nos organizar diferentemente. Então é claro que essa liberdade nos constrange à escolha. Toda vez que você dá de ombros e diz, eu vou deixar a vida me levar, até para fazer isso você teve que ser livre
para escolher essa opção. Porque você pode tomar para si as rédeas da vida e fazer da sua vida a sua grande obra, a sua obra-prima. E é isso que a filosofia, sobretudo a existencialista, nos convida a fazer. A assumir a responsabilidade das rédeas da vida, das nossas escolhas, sabendo que se estamos onde estamos, em grande medida, é por conta daquilo que escolhemos para nós ao longo da trajetória que foi a nossa. Eu vou continuar com você, mas eu vou pedir para dar chamar uma vinhetinha para a gente continuar aqui. Quero pegar do negócio do... Ainda falando do Sartre um pouco, William, por favor. Tenho aqui ao meu lado o professor Clóvis de Barros Filho. A gente estava falando, claro que é possível, de repente o Sartre era do Partido Comunista francês, aí saiu do partido, aí quando ele volta ao partido, ele proíbe que montem uma peça como As Mãos Sujas, porque era uma peça que criticava o Partido Comunista. Como é possível a um grande filósofo se filiar a esse ou aquele movimento político, como dizem que o Heidegger também era um grande simpatizante do nazismo? Como é que é possível isso, um grande pensador, se filiar a esse ou aquele movimento político? Veja, Sartre sempre foi um pensador engajado e, portanto, nunca se furtou a se posicionar. E quando você se posiciona, necessariamente você abre mão de princípios em proveito de outros princípios. Mas precisa ser partidário? Precisa chegar nesse nível de partidário? Não precisa, mas isso é consequência da história dele. Não Entendi. Cabe a mim aqui nem justificar, porque seria preciso recuperar e resgatar o contexto histórico em que essas escolhas foram feitas. É preciso lembrar que nós vivíamos, Sartre viveu momentos muito quentes da história do século XX, como claro, a questão da Argélia, a Segunda Guerra Mundial e até mesmo a própria década de 60, com todos os movimentos libertários e assim por diante. Então é claro que seria preciso resgatar o contexto histórico preciso em que essas medidas, essas escolhas foram feitas. Do Heidegger também, a mesma coisa. Do Heidegger também. Quer dizer, evidentemente, eu poderia aqui tentar, não temos tempo para isso, explicar por que Heidegger chegou à conclusão de que um sistema totalitário naquele momento seria a melhor solução europeia entre os absurdos do liberalismo americano e os absurdos do comunismo soviético. Mas eu não tenho tempo. Agora, só uma observação para você ver como é rica e alegre a filosofia da angústia, se você me permitir. Pode parecer contraditório. Vamos imaginar uma proposta aos moldes da filosofia grega. O que diziam os gregos? Se você for perguntar, por exemplo, para Aristóteles o que é ética, ele que é uma espécie de pai fundador, e Aristóteles dirá, ética é o pleno desabrochar das próprias potências. A ética, portanto, é uma reflexão sobre a vida entendida no seu pacote todo. Ele chega a dizer que para fazer ética é preciso avaliar a vida depois que ela acaba, porque até o final você tem a chance de viver bem. É uma análise da vida como um todo. É muito diferente do que a gente entende por ética hoje, que é uma reflexão sobre as condutas isoladas. Os gregos entendiam a ética como uma reflexão sobre a vida. Muito bem, você perguntará, o que a vida tem que ter para que eu possa considerá-la bem-sucedida? E Aristóteles dirá, é preciso fazer desabrochar as potências que são as tuas. É como se você fosse uma muda de uma planta. Essa muda tem a potência de se tornar uma grande árvore, mas ela pode não vingar. A vida que vinga é a vida bem-sucedida. Eu poderia até te dar um exemplo da minha própria trajetória. Aliás, eu queria voltar para isso. Até os 13 anos eu vivi muito mal. Tristemente. Eu era um CDF ortodoxo, hoje chama de nerd, né? Tirava 10 em tudo. Mas você falava, vivi muito mal no sentido econômico também? Não, no sentido existencial. Triste, eu me arrastava, né? Usava um óculos gigante, meus amigos chamavam de Delfim Neto. Eu tirava 10 em tudo, mas eu não vibrava com nada. Meu pai tentava de tudo, me levava no estádio, no Morumbi, para ver jogo. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. E quando ele dizia, foi gol, eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. Aí ele dizia, dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar e tal. Eu era totalmente desconectado daqui. Qual era o time? São Paulo. Meu pai também me levava em escola de arte.
É legal, arte, né? Argila, guache, pintura, origami, né? Origami é certamente o pior, uma folhinha de papel, 360 dobras na ordem certa, para você chegar num passarinho que você chucha no rabo, ele abana as asas, errou uma dobra, fudeu o passarinho, e eles ainda chamam de passarinho da felicidade, aquilo é o demônio. E você fazia... E eu sofria. E fazia origami, fazia vários. Fazia o que tinha que fazer. A professora chamou meu pai na primeira semana e falou, olha, com o seu filho aqui nós temos 4 tipos de aluno, super talentosos, que adoram isso aqui, outros que não têm tanto talento, mas também adoram isso aqui, outros que não têm talento nenhum, mas estão aqui se divertindo, e o seu filho, ele não é daqui, leva ele embora, né? E assim, até os 13 anos foi assim. Até que aos 13 anos, lá nos jesuítas do Colégio São Luís, onde eu estudei a vida inteira, o professor de geografia entrou, disse que não ia dar aula, que eram só seminários, e para mim caiu o petróleo. Então foi um sorteio, caiu o petróleo, eu tinha 13 anos. Tá? Eu estava no primeiro colegial, 13 anos, o professor distribuiu os temas, caiu o petróleo, e eu fui me preparar, e no meio do semestre chegou a minha vez. Eu subi no palquinho do colégio, assim, no palquinho, e olhei, e aquilo estava apinhado de gente. Até alunos de outras classes vieram ver, eu tinha fama de estranho naquela época, né? Mais até do que hoje. E os outros professores liberaram para vir, etc. Aquilo estava apinhado. E pela primeira vez, Jô, pela primeira vez foi legal estar aonde eu estava. Eu te pergunto, precisa ser filósofo para entender o conceito de felicidade ali dos grandes? Maravilha. Foi legal estar aonde eu estava. Então, o que aconteceu? Eu não queria que aquele momento acabasse, né? Até os 13 anos eu fazia tudo esperando acabar. Eu ia na aula esperando acabar, ia no treino de natação esperando acabar, ia no jogo do São Paulo esperando acabar. Até que naquele momento eu não queria que acabasse. E para não acabar, eu não começava. E em silêncio, olhava para todo mundo, o professor se irritou comigo, o professor engoliu a língua. Eu tive que começar, e em 15 minutos eu disse tudo o que eu sabia sobre o petróleo. Tinha que levar 50 minutos, mas eu estava empolgado. Aí um colega levantou o braço e disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E aí o professor disse, ele que fale, a aula é dele. E aí eu percebi que a bola veio para mim, né? Continuar ou não continuar o seminário? Você sabe que o meu corpo, ele gritava, ei! Não sei se o teu corpo grita. Há 13 anos de uma vida de merda. Agora que tá do caralho, não sai daí. Eu respondia, mas eu não sei mais nada sobre o petróleo. Inventa qualquer porra, mas não sai daí. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Nesse momento, por exemplo, o que você inventou? eu lembrei do meu pai. Desculpa. Você sabe que o meu pai nunca passou na porta de uma faculdade, mas dizia coisas que depois eu encontrei na mais fina filosofia. Você tem o profeta Zaratustra, do Nietzsche, e ele diz mais ou menos assim, demora o tempo que for para ver o que você quer da vida, e depois que decidiu, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Isso diz o profeta Zaratustra. O meu pai dizia, demora o tempo que for para ver o que você quer da vida. Até aí, sem tirar nem porra. E aí ele dizia, para trás nem para pegar impulso, porque não falta quem queira te fuder. Você vê, é igual ao sabedoria, a mesma coisa. Montendo, trocando em miúdos. Ele sempre terminava com carinho, seu bosta. Né? Sempre era um cara carinhoso. Então, um estímulo permanente. Lembrei do meu pai e decidi inventar sobre o petróleo. Claro, comecei, olha, até aqui eu falei das diversas bacias petrolíferas, está no livro de vocês. Manso, é só ler, tranquilo. Agora eu vou falar de um tema mais sofisticado, mais fino, peço que anotem, porque pode cair no vestibular. Não está no livro, é a qualidade do petróleo nessas bacias. Tem petróleo bom, que energiza muito, e tem petróleo que não presta. Olhei para trás e o professor arriou os óculos, intrigado com aquilo. E eu vi que eu senti medo. Mas eu lembrei do meu pai, seu bosta. Não volta para trás nem para pegar impulso. E ali eu não ia mais voltar. Eu me impertiguei, comecei. Olha, o melhor petróleo do mundo, todo mundo sabe, é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Então eu esclareci do norte da Romênia, claro, região da Moldávia,
que eu tirei das aventuras de Tintim. Toda a cidade. Eu olhei pra trás e vi. Maravilha! E aí? O professor balançava e eu vi que ele devia estar pensando assim, eu não sei porra nenhuma disso, esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de aproveitar a fragilidade dele, eu perguntei, o senhor sabia disso? Ele assustou e disse, não sabia. Falei, anota pra aprender alguma coisa. A hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando e ele não reagiu, eu falei, esse lugar é simplesmente do caralho, velho. Eu nunca mais saio daqui. E ali eu entendi alguma coisa que a filosofia grega tenta explicar muito bem. Um momento de felicidade é um momento que você gostaria que não acabasse tão cedo. Um momento que você desejaria a eternidade. Um momento que você gostaria muito que durasse mais tempo. E aquele momento, para mim, foi o primeiro momento em 13 anos de uma vida feliz. Por quê? Porque foi o primeiro momento que a escola me deu a chance de encontrar a potência da muda. As características que eram as minhas e que, se eu fizesse frutificar, poderiam acabar ensejando, digamos, a árvore de um docente que vai exercer a docência com amor, com paixão, com dedicação e assim por diante. A escola me deu essa chance, meio sem querer, é verdade, mas me deu essa chance. E quando você, Jô, descobre qual é a tua praia, tem impressão que você sabe do que eu estou falando. Quando você descobre qual é o teu negócio, é muito legal de viver. Você não quer que a vida acabe, porque instantes de vida felizes são assim. Tomara que essa entrevista seja para vocês um pouco isso. Um instante de vida feliz. Vocês gostariam que não acabasse. Agora, finalmente eu entendi plenamente por que é que eu faço esse programa há 25 anos e espero fazer por mais 25. Show de bola. Né? Você faz aquilo que você ama. Agora, professor, eu tenho certeza que você passa isso na sua aula para os seus alunos. Claro, né? claro. E qual é a matéria exatamente que você ensina? Ética. Eu sou professor de ética da Escola de Comunicações e Artes da USP. Isso. E é exatamente o que você queria dar como aula? Seria exatamente ética? Ou como professor, como é como é a sua vida, como é realmente a coisa para a qual você tem talento, que é o que a gente sente quando faz uma coisa que ama e que dá certo. Que se você, apesar de tudo isso, se você não fosse um bom professor ou um bom comunicador, talvez você não fosse tão feliz exercendo a sua profissão. Mas, por exemplo, ética foi uma escolha sua ou você podia estar ensinando qualquer outra coisa com o mesmo prazer? Penso que qualquer outra coisa não. Por exemplo, química orgânica, não sei como eu me sairia. Não, claro. Mas penso que... Na mesma área, história. Na mesma área. Sim, tenho história certeza da filosofia. que sim. Eu te proporia até, para responder a tua pergunta, a seguinte reflexão. Não sei se você percebeu, mas tem horas que você está voando baixo, você está bem, você está solto, você está produtivo, focado. E tem horas que você está borocochô, você está pequenado, está indisposto, está doente. Você já deve ter se dado conta, então, que existe uma energia que te anima e que essa energia oscila. Cada pensador chama essa energia de um jeito. Por exemplo, Freud chama de libido, Schopenhauer de vontade, Nietzsche de vontade de potência, Leibniz de elan vital, Clovis de tesão pela vida. Sou eu, né? Não sou eu? Isso. É que eu ainda não morri, é preciso fazer o acrescento. E Spinoza chama essa potência, né, de potência de agir. Tem horas que você está bem, tem horas que você está mal. Quando eu acordo, 5 da manhã, a minha potência de agir é muito baixa. Eu sei que tem gente que não é assim. Eu já acordo 5 da manhã porque eu preciso de tempo. Tem gente que não, tem gente que acorda cantando. Aliás, se você compartilha o leito com alguém que acorda cantando, livre-se, né? São pessoas do mal. Uma pessoa que acorda cantando tem ligações demoníacas evidentes. Uma pessoa normal acorda mal. Eu sei que eu sinto na cama. É um
peso imenso. Qualquer movimento é custoso. Eu vou até o banheiro, faço o que eu tenho que fazer, tomo uma ducha, eu já me sinto um pouquinho melhor. Aumento de potência de agir. Aí eu me visto, me sinto um pouquinho melhor, tomo um café, um pouquinho melhor, leio o jornal, saio de casa às 6h30 para evitar o trânsito. Eu passo pelas ruas do bairro onde eu moro, né? Eu moro no bairro de Higienópolis, eu adoro as ruas do bairro. Aí eu passo pelo Pacaembu, Vila Madalena, Praça Pan-Americana e chego na cidade universitária. Adoro a cidade universitária, grandes espaços, grandes áreas verdes. Então eu já estou bem melhor. 7h30 começam a chegar os alunos e eu começo a dar aula. E aí acontece uma coisa fantástica, Jô. É que eu adoro o que eu digo. É impressionante como eu me encanto com o que eu mesmo falo. É impressionante como eu entendo quando eu mesmo explico. Então o que acontece? Porque tem gente que condena. As pessoas consideram isso arrogância. Mas pare para pensar. Se você vai ter que conviver com você mesmo até o fim, se você vai ter que se aguentar até o fim, se você vai ser espectador de você mesmo até o fim, é melhor que se encante com o que faz. Dificilmente a vida vai Eu sei que às 10 horas da manhã eu estou em cima da mesa gritando. E você então poderia pensar, professor, significa que qualquer um que estudar filosofia, morar no seu bairro, der aula na USP, quando chegar 10 horas e estiver dando aula, vai estar com a potência de agir em alta? Não, não. A definição de Spinoza é muito clara. Alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Portanto, isso é o que acontece comigo. Professor, mas e eu? Sei lá, você vá procurar a sua alegria. Eu não sou guru. Eu não tenho a medida certa. Desculpe a brincadeira. Eu não sei quantos centímetros você tem que ter de barriga para que a sua vida seja boa. Eu estou falando de mim. Eu me alegro dando aula e às 10 horas da manhã eu estou vendo. Agora você dirá, então para você a aula é sinônimo de alegria? Também não. Porque não há fórmulas nem para todos e nem para você. Às 10 horas da manhã pode entrar pela porta alguma secretária e que diz, professor, os outros professores estão reclamando que o senhor grita muito. E eu te pergunto, para onde foi a minha potência de agir? Alguns alunos respondem, foi pro saco, professor. E eu respondo, claro que não, antes tivesse ido pro saco, que é um excelente lugar para ter potência, ela diminuiu mesmo. E por isso, eu não sei se você percebe, nem mesmo a sala de aula, porque alguém aqui poderia dizer, o professor Clóvis disse que ele na sala de aula é, por definição, alegre. É mentira. A sala de aula é espaço de tristeza, quando alunos não te dão valor, quando alunos não te respeitam, quando alunos não prestam atenção. E, portanto, a vida, Jô, é uma sequência de encontros inéditos com o mundo. E, portanto, ela não se deixa traduzir em fórmula de nenhuma espécie. Não, e aliás, de nenhuma espécie. Se precisasse estar acordado às 10 horas da manhã, eu seria de uma infelicidade brutal, porque é a hora que eu estou dormindo, né? Você imagina... Então eu sou ligado em outro horário. Eu vou mais longe, já que a gastronomia parece ser assunto sempre presente. Vamos imaginar que você venha pela Castelo Branco, verde de fome, Sorocaba, São Paulo. Aí para lá, não sei o que da pamonha. Aí você para, o cheiro da pamonha já te invade... Você começa a salivar, compra a primeira pamonha, degusta a primeira pamonha, e a primeira pamonha é profundamente alegradora. Quer dizer, é causa do aumento da tua potência de agir, certo? É alegrador. Aí você comete o erro a não cometer, Jô. E o erro a não cometer é pensar assim, essa pamonha me alegrou. Isto significa que pamonhas me alegram. Eu sou comedor de pamonha. Pamonha e você, tudo a ver. Então o que é que você faz? Você pede a segunda pamonha. E a segunda pamonha alegra menos.
Isso aí o que aconteceu? Claro, o comedor da segunda pamonha não é mais o comedor da primeira pamonha, transformado que foi pela primeira pamonha. Agora você tem mais açúcar no sangue, mais milho no bucho, menos fome. O encontro com a segunda pamonha é outro encontro, menos alegria. Mas você, fiel à pamonha, pede a terceira. Quando chega na 10ª pamonha, a pamonha começa a desorganizar as relações vitais. Se você não parar, a pamonha vai te matar. Ela vai te entristecer poderosamente. Então perceba, a pamonha não é um ídolo. Pamonha não é qualidade de vida. Como nada, como nada. O que vale para a pamonha, vale para o matrimônio. Quase sempre a lua de mel é a primeira pamonha. Depois de 5 anos, você não aguenta mais comer pamonha. Aí você pede pra... Aí você pede pra comer um curauzinho, não é? Claro. E aí você percebe que nem pamonha, nem curau, a expectativa de que haja uma fórmula para a vida é a fonte de tantas das nossas decepções. Que tal de peito aberto? Aberto para o mundo. Encarar o mundo como ele é. No seu ineditismo, na sua virgindade, na sua irrepetibilidade, e saber que sem fórmula nenhuma estamos aí, diante de um mundo extraordinariamente competente para te entristecer, mas aqui e ali também capaz de te proporcionar grandes alegrias, grandes surpresas, momentos que você nunca mais gostaria que acabasse. São esses momentos que a gente persegue e que farão da vida sempre alguma coisa digníssima de ser buscada e fantástica de ser vivida. Era o que eu tinha. Parabéns!